Boa noite, comunidade cristã. Nós estamos aqui em família, faltando a Sossô, tá lá fora, para compartilhar com vocês uma reflexão do que Deus tem, falado conosco nesses dias que nós estamos nesse isolamento. Foi um convite do pastor Márcio, longe de sermos pregadores, longe de sermos grandes estudiosos, mas gostaríamos que essa palavra ela possa abençoar a sua vida nessa noite, como tem abençoado as nossas vidas. Queridos, a gente vai começar na verdade a nossa meditação é sobre o livro de Jeremias, na verdade sobre a carta de Jeremias ao povo de Babilônia, ao povo cativo que estava na Babilônia. Então, em Jeremias 29:1, já está para ler. Eu escrevi uma carta aos judeus que Nabucodonosor havia levado como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Autoridades, sacerdotes, profetas e todo o povo. Queridos, como esse trechozinho inicial da carta pode nos informar, o povo aí já estava em cativo, já estava cativeiro da Babilônia, já estava sob o poder do rei Nabucodonosor. Mas antes de a gente entrar um pouquinho mais nessa carta e eu mostrar o que eu consegui entender e tirar de lição nessa carta, eu queria voltar um pouquinho antes. Pedir a Esther para ler Jeremias ainda, 22, 13, 17. Ai daquele que constrói a sua casa com injustiça e desonestidade, não pagando os salários dos seus vizinhos e fazendo com que trabalhem de graça. Ai daquele que diz: vou construir para mim uma casa bem grande, com quartos espaçosos no andar de cima. Então ele põe janelas na casa, forra as paredes com cedro e pinta de vermelho. Será que é rei só porque constrói casas forradas de cedro, melhores do que as dos outros? Josias, o seu pai, viveu uma vida normal, sempre foi justo e honesto, e tudo o que ele fez deu certo. Ele tratou com justiça os pobres e os necessitados, e tudo lhe correu bem. Quem faz isso mostra que de fato me conhece. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Mas você só enxerga os seus interesses egoístas. Você mata os inocentes e explora o seu povo com violência. O povo ali, os israelitas ali já estavam passando o maior sufoco. O problema dos israelitas não era o cativo deles, não era eles serem cativos, eles já estavam passando por problemas. O negócio já estava ruim para eles. O rei que governava o reino naquela época era o Jeoaquim, que era um rei extremamente ganancioso, um rei extremamente ruim, extremamente sanguinário. Então o povo já passava por problemas. Junto a isso, combinando com isso, você tinha os falsos profetas que na época tinha de monte. E você tem até mais da frente, se vocês quiserem conferir, em Jeremias 23 também, 9, 13, 22, 9, 13, você vai ter os relatos dos falsos profetas. Mas o que eu quero fazer, voltando no texto da carta, é fazer vocês entenderem, ou a gente entender junto, como eu entendi, e traçar um paralelo. O nosso problema não é, pensando no hoje, não é coronavírus. Nosso problema é desigualdade. A gente tinha violência, as pessoas morriam por formas banais muito antes do coronavírus. Queridos, nosso coração estava esfriando. Eu ficava aqui, quando Esté ia para a igreja, ficava: Esté, cuidado com isso, cuidado com aquilo.
a gente estava vivendo sob medo, sob pressão. O SUS já mal atendia muito antes do coronavírus. A gente já vivia num estágio de epidemia no nosso país, epidemia de corrupção, epidemia de tráfico, epidemia de promiscuidade, várias outras epidemias, e a gente não percebia. E o povo de Israel, os israelitas, também estavam vivendo assim. Até que chegaram os babilônicos e aí levaram eles por cativo, né? E na carta eu tirei 3 pontos que eu tomei de lição. O primeiro ponto: haja ao invés de reagir. O segundo ponto: seja realista. E o terceiro ponto: foque na esperança. Para a gente entender um pouquinho mais esses pontos que a gente colocou no nosso estudo aqui de casa, vou pedir a Esté para ler 29, Jeremias 29, 5 e 6. Construam casas e morem nelas. Plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas. Casem e tenham filhos, e que os filhos casem e também tenham filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. O que acontece? O que a carta está ordenando para a gente, imaginando que a carta seja para a gente hoje, é que a gente possa viver a vida normal. O que é normal? É ir para a rua, ir para o shopping? Não é isso que eu estou dizendo. A vida normal do cristão é glorificar a Deus. Queridos, vamos parar de reclamar da solidão. Vamos parar de reclamar por causa da quarentena, por causa do coronavírus. Vamos agir. Um bom exemplo que eu tenho disso, e eu falo isso com muito orgulho, com muita alegria, é o projeto que eu vejo na igreja. Eles estão agindo. Eles estão fazendo o que todo cristão deve fazer. São as fotos do Morro do Estado que de vez em quando eu vejo no Instagram. Eles estão agindo. Eles estão tentando mudar a realidade. Temos que ter cuidado, temos o protocolo do OMS, mas a gente tem que agir. A gente não pode ficar parado. Não posso sair porque eu estou na faixa de risco, tenho isso, aquilo. Eu não posso. Verdade, você não pode. Sabe o que você faz? Ajoelhe e ore. Liga para as pessoas da igreja e pergunte a ela o que vocês podem fazer de longe. No nosso caso, né, enquanto profissionais, muitos não estão podendo trabalhar. Nós temos, né, a nossa academia e nós trabalhamos com hidroginástica, né, e o nosso público, em sua maioria, são idosos, né, não estão podendo sair de casa. E num primeiro momento, quando fomos impedidos de trabalhar, nós pensamos: caramba, o que nós vamos fazer por essas pessoas? Né? Porque no nosso dia a dia a gente procura fazer essa construção de relacionamento e de mostrar Deus para essas pessoas através da nossa profissão. Né? E aí tivemos uma ideia que foi enviar cartinhas para todas essas pessoas. A gente faz um sorteio e sai 2, 3 vezes na semana a distribuir cartinhas com palavras motivacionais, com palavras do Senhor, né, mostrando que Deus permanece no controle de toda essa situação, né, que o homem ele fala, mas é Deus quem dá a palavra, e mostrando a essas pessoas o quanto elas são importantes, o quanto Deus tem um plano na vida delas e em todas as situações, inclusive as situações difíceis e ruins das nossas vidas. E isso tem surtido um grande efeito, o nome de Deus tem sido glorificado. Então a gente não tem podido sair de casa, muitas vezes eu não tenho conseguido participar, né, dos projetos, estar mais próximo, porque vocês sabem que nós moramos distantes, mas dentro do que a gente pode, a gente tem buscado falar do Senhor e tirar o foco dessas pessoas
dos problemas, tirar o foco dos nossos familiares do problema, de mostrar que existe um Deus que, apesar de nós, num primeiro momento, nós temos entendido, porque foi a primeira lição que todos nós, eu acredito que você, né, assim como nós, tem aprendido essa lição, é que se algum dia pensamos que tivemos o controle de alguma coisa, esse conceito caiu, porque nós não temos o controle de nada. E foi a primeira coisa que essa pandemia nos mostrou, porque o mundo está parado, né? O mundo parou, todos que não podiam parar, todos os ocupados precisaram parar, né? E aí, o que nós entendemos disso tudo é que o Senhor, Ele tem o controle de tudo, Ele sempre teve e Ele está no controle de tudo, como o Ari disse. Ele tem o controle de todas as coisas. Então, queridos, a diferenciação e reação é isso. A ação é quando eu faço para sair do sedentarismo, para sair da inércia. A reação é quando eu reajo a uma ação. Qual é a ação que a gente está tendo lá fora hoje? Liga a televisão, sei quantos mortos, sei quantos... E o mundo parado. Cara, para de reagir, haja. Porque quando você reagir, a ação que a gente tem, o que a gente ouve hoje, é a TV, né? O rádio, seja o que for. As informações que a gente tem de fora, todas as informações de fora faz a gente reagir de uma forma contrária, de uma forma errada que um cristão deveria agir, né? O outro ponto que eu quero falar com vocês é: seja realista. E a gente vai abordar Jeremias 29:8. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, os estou avisando, para que não se deixem enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês, nem por aqueles que dizem que podem adivinhar o futuro. Não deem atenção aos sonhos deles. Queridos, verdade, eu creio em milagre. Sim, isso pode passar de uma hora para outra, porque Deus é todo poderoso e soberano, mas a tendência é que demore. Vamos ser realistas. E como todo povo cativo, a gente tem que aceitar e seguir a ordem de Deus, glorificar a Deus acima de tudo. Lá na Babilônia eles ficaram 70 anos. A gente não vai ficar isso, né? Mas e lá eles ficaram 70 anos. E me faz lembrar também de uma história extremamente popular e importante da Bíblia, que está lá em Marcos 1, de 12 a 13. Logo depois, o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para o deserto. Jesus ficou lá durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Ali havia animais selvagens e os anjos cuidavam de Jesus. Jesus passou também. Se Jesus passou por isso, você não pode passar? A gente pode passar por isso. A gente pode passar por isso. E mais que isso, vou pedir a Esther para ler o finalzinho do 13. Marcos 13, finalzinho. Ali haviam animais selvagens e os anjos cuidavam de Jesus. Os anjos ainda cuidam de nós. Fique tranquilo. Estamos guardados. Deus é bom. Vamos ser realistas no todo. Se temos que passar por isso um tempo mais, pode ficar tranquilo, estamos guardados. Vamos tomar nossas precauções, mas estamos guardados. Cumprir os protocolos. Cumprir os protocolos, mas estamos guardados. O último ponto que eu quero abordar é que foque na esperança. Vou pedir a Esther para ler 29:10. Jeremias 29:10. O Senhor Deus diz ainda: quando os 70 anos de Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-lo de volta à pátria. Então aqui na carta,
Deus está falando que vai passar. E quando passar, Ele vai restituir. Só que com uma diferença. Nós somos melhores. Passando por isso junto, nós vamos ser melhor. Na história bíblica, no decorrer da história bíblica, por algumas vezes, você tem o povo passando por sofrimentos, né? Por exílios, por algum outro motivo, o povo passando por sofrimento. Mas logo após que passa esse sofrimento, nós somos melhores. Nós conseguimos reconhecer melhor a boa vontade perfeita de Deus na nossa vida. Isso é quando a nossa confiança, a nossa esperança, o nosso olhar está voltado para o Senhor. Enquanto sociedade, nós precisamos obedecer aos protocolos, em se falando de pandemia, dos dias maus, em se falando em prudência, né? Em se falando em obediência às autoridades instituídas na terra, mas em se falando como servos de Deus, o nosso olhar, as nossas vidas, tudo que fazemos, tudo que somos, precisamos estar com os nossos olhos voltados para o Senhor. A nossa confiança, a nossa esperança precisam estar postos nele. E, queridos, para tudo isso acontecer, para que a gente possa passar por esse período todo ruim, agindo, não reagindo, sendo realista, mas sabendo que Deus está nos guardando, e com foco na fé, eu vou pedir a Esté para ler Jeremias 29, 11 a 13. Só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu os responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar de todo o vosso coração. Queridos, vou pedir, Esté, para que a gente possa orar, para a gente terminar nosso estudo. E peço muito a vocês que a gente possa passar junto, tá? Imaginando que a igreja junto é muito mais forte, o corpo junto é muito mais forte. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigada por este dia, obrigada por essa oportunidade, Senhor. Pai, muito obrigada porque o Senhor tem nos guardado até aqui. Senhor, que o Senhor possa abençoar essa palavra que foi falada. Senhor, que ela possa abençoar a vida dos nossos irmãos como nos abençoou. Que elas possam nutrir em nossos corações a esperança, a confiança, Pai, a fé em Ti. Senhor, que os nossos olhares possam estar no Senhor, que possamos agir como os Seus servos, ó Pai, a tudo o que estamos vivendo, que façamos a diferença, Pai amado, nesse tempo. Pai, que a nossa reação, Pai, não possa ser, Pai, de desconfiança, Pai, que não possa ser de desânimo, mas que, Senhor, possamos lutar, Pai, e neste momento fazer a diferença com os nossos familiares, Senhor, no nosso ciclo de trabalho, para aqueles que estão trabalhando, Senhor, por onde quer, ó Pai, que passemos, com quem quer que falemos, ó Pai, que possamos glorificar ao Senhor com as nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor está, Senhor, visitando cada lar aqui representado, ó Deus. Que o Senhor possa, Pai, tomar cada coração, aqueles que nós, Senhor, não temos o poder de sondar. Senhor, e o Senhor possa renovar as forças dos teus servos, que os teus filhos, Senhor amado, possam sair, Senhor, mais fortes, Senhor, desses dias. Pai querido, que o Senhor possa mudar em nós tudo o que precisa ser mudado, Pai amado, que nós aprendamos tudo o que precisa ser aprendido com esse tempo, Pai. Muito obrigada, Paizinho, porque o Senhor está no meio de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ótima noite.